Eu dormi na casa do meu amigo e não podíamos sair do quarto depois das 21 horas. Logo descobri o porquê. A gente era amigo há 13 anos, e em todo esse tempo, eu nunca tinha dormido na casa dele. Então por que o convite de repente? Perguntei, ajeitando a mochila no ombro. Enquanto ele segurava a porta. Meus pais vão sair, ele disse. Soltando as palavras de uma vez. Achei que já estava na hora de você conhecer minha humilde moradia. A casa não era uma humilde moradia, era uma grande casa branca de tábuas, fincada na terra como se estivesse ali desde sempre, como se a cidade tivesse crescido ao redor dela. Carvalhos antigos guardavam o terreno, e suas sombras caíam sobre o quintal dentro da casa. Havia um cheiro de madeira velha e cera, e algo mais. Um cheiro de terra revirada depois da chuva. A mãe dele era uma mulher de ossos pequenos e carregava um sorriso frenético que não tocava os olhos. Ela se movia pelas salas escuras com uma energia nervosa, perguntando sobre bebidas e lanches. O pai dele estava sentado em uma cadeira de couro e não falava. Era um homem grande, com olhos escuros e parados, e eles nos seguiam enquanto passávamos. Ouvi a mãe dele sussurrar palavras para ele, urgentes e baixas, mas não consegui entender. Às 7 horas, os pais dele foram embora. Então, qual é o plano? Perguntei, jogando minha mochila no chão do quarto dele. O quarto era uma pequena ilha do comum naquela casa, com seus posteres, a cama desarrumada e o console em frente à televisão. Era o único lugar que não parecia pertencer aos mortos. Pizza, videogame, o de sempre, disse Léo. Ele se ajoelhou e ligou a máquina. Se movia com uma calma forçada, mas eu vi a tensão no pescoço dele. Comemos a pizza e jogamos por um tempo. Eu não pensei na casa nem no silêncio enrolado em seus outros cômodos por um tempo. Éramos só nós dois e os sons da tela. Então, perto das 9, ele pausou o jogo. Aí, cara, ele disse. Não olhou para mim, só mexeu no controle entre as mãos. Só tem uma regra estranha que meus pais têm. Regra estranha? Ele levantou a cabeça, e seus olhos estavam sérios como pedra. Depois das 9 da noite, temos que ficar aqui, no quarto, e não podemos sair por nada, nem para o banheiro, nem para beber, nada. A porta fica fechada até o nascer do sol. Fiquei encarando o rosto dele, procurando a brincadeira que não estava lá. Tá de sacanagem, né? E se eu precisar fazer xixi, faz agora, ele disse, em voz monótona. Apontou com o queixo para uma garrafa vazia sobre a mesa. Depois das 9, você usa aquilo. A risada que eu tinha na garganta morreu ali. Mano, isso é insano. Porque ele deu de ombros. Mas o movimento era falso. Eles são super estranhos com segurança. Casa velha, sabe? Eles acham que é por causa de muita corrente de ar. Com muita corrente de ar. Eu sabia que ele estava mentindo, só não sabia o motivo. Lá embaixo, um relógio começou a tocar a hora, e a cabeça dele se virou para a porta. Bom, ele já estava de pé antes que o 9º sino terminasse de soar. Atravessou a sala, fechou a porta e deslizou um pesado ferrolho de aço em sua carcaça. O som foi definitivo. Pronto, ele disse. Um suor brotou em sua testa, e ele soltou a palavra como quem respirava. Estamos bem, Léo? Que porra está acontecendo? Eu perguntei. Nada, cara, só uma regra estranha. Ele respondeu. Não olhou para a porta, só aumentou o som do jogo, até que virasse um rugido naquele quarto pequeno. Mas eu não vi o jogo, eu só vi a porta trancada e senti um frio se instalar na minha barriga. A casa estava quieta de novo, mas não era a mesma quietude. Era uma quietude de escuta, uma quietude de espera. E, no coração escuro daquela casa, algo estava esperando, e nós estávamos trancados naquele quarto, esperando com ele. 1 hora se passou, e não houve nenhum som vindo da casa. O medo saiu de Léo lentamente, e ele jogou com uma calma fingida que não lhe caía bem. Jogamos naquele silêncio, e uma irritação cresceu em mim com a tolice de tudo aquilo. Você realmente precisa dizer aos seus pais que essa é uma maneira certificada de criar um serial killer, eu disse. Ele me devolveu um sorriso falso. Nem me fale. Então veio um som dos cômodos de baixo. Era um bater suave e medido nas tábuas do salão principal. O que é isso? Sussurrei. Léo continuou jogando. Olhava para a tela, e seus dedos mexiam nos botões como se ele não estivesse ouvindo. Não é nada. A casa se acomodando. Não é a casa se acomodando. Léo. O som cessou no silêncio. Eu podia ouvir o sangue nos meus próprios ouvidos. Então veio um novo som, um som de arrastar, um raspar de algum grande peso pelo chão de madeira abaixo de nós, como se fosse uma coisa pesada com pés quebrados. Mutei a televisão. Ok, isso definitivamente não é a casa, eu disse. Léo largou o controle no tapete. Seu rosto estava pálido na luz mutável da tela. Só ignora. Liam, por favor, desaparece se você ignorar. Ok? O que é isso? O que desaparece? Antes que ele pudesse responder, ela falou. A voz veio do corredor, fraca a princípio, do outro lado da nossa porta. Léo, querido, eu não me movi. A voz era a voz da mãe dele. Léo, querido,
Seu pai e eu voltamos para casa mais cedo, trouxe uns biscoitos quentinhos para vocês. Meninos, abra a porta. Olhei para Léo e vi um menino feito de sebo. Ele encarou a porta como se fosse o portão do inferno e levantou um dedo trêmulo aos lábios, balançando a cabeça. Léo, é sua mãe, sussurrei. Não seja bobo. Querido, estamos dentro, disse a voz. Ela estava logo do lado de fora da porta. Agora acabei de assar seus favoritos. Gotas de chocolate estão esfriando. O raspar lá embaixo tinha parado. Havia apenas a doce persuasão daquela voz na casa silenciosa, mas a voz estava errada. Havia uma perfeição terrível no som dela, como uma memória de uma voz, e não a própria voz. Então veio a batida. Era um som suave e molhado do outro lado da porta, como se um pedaço de carne estivesse batendo na madeira. Léo, Liam? Vocês estão bem aí dentro? Estão muito quietos, Léo, murmurei, mas nenhum som saiu. Ele sentou no chão como um homem feito de pedra, com os olhos arregalados por um pedido que não tinha palavras. Parecia algo preso à maçaneta. Girou uma vez para a esquerda e uma vez para a direita. Então começou a chacoalhar no encaixe com uma violência crescente. Meninos, isso não tem graça, disse a voz. A doçura se quebrou ali e foi substituída por uma borda dura e irregular. Abram a porta. Um grande golpe atingiu a porta, e a moldura gemeu contra a parede. Eu me afastei nas mãos e nos pés até minhas costas encostarem na parede oposta do quarto. A voz mudou. Falou de novo. E agora era uma ruína, uma coisa baixa e gutural, que gorgolejava na garganta. Eu sei que você está aí parado. A batida molhada começou outra vez, mais rápida agora, frenética. Junto com ela veio um gemido fino e lamentoso, um som como vento atravessando uma fenda no mundo, e, da fresta escura sob a porta, um fluido preto e viscoso começou a se infiltrar no quarto. Era espesso como óleo e carregava o cheiro da sepultura, de solo úmido e de coisas que apodrecem na terra. Léo se moveu, rastejou até a cama, puxou os cobertores sobre si e se tornou uma forma pequena e trêmula na sala escura. Tinha entrado na própria escuridão do outro lado da porta. A coisa ficou em silêncio. Eu sabia que não tinha ido embora. Sabia disso nos ossos. Estava lá, na escuridão além da porta, esperando. Mantive minhas costas na parede oposta e observei a porta. Minha respiração era uma coisa pequena e apavorada na garganta. Na cama, Léo era um nó trêmulo de cobertores e medo para mim. Aquilo era uma jornada noturna para aquela escuridão. Para ele, era o lugar onde vivia uma curiosidade tola, que já tinha sido minha ruína mais de uma vez. Guerreou com o terror uma necessidade de ver a forma da coisa que nos caçava. Uma verdade terrível. Parecia melhor do que não saber. Fui em frente, nos pés de meia, e as tábuas velhas não sussurraram. Liam, não, veio uma voz da cama, abafada pelo pano. Não, não olhe mais. Eu ia olhar. Ajoelhei no chão, e o fedor da sepultura era mais forte ali. Abaixei a cabeça até o latão frio da fechadura. No começo, havia apenas o corredor escuro e o luar caindo em uma lâmina pálida pela janela na extremidade. Então ela entrou no campo estreito da visão. Não era um homem nem uma besta. Era uma coisa construída de paus e sombra, impossivelmente alta e fina. Seus membros eram como galhos de uma árvore de inverno, e seu corpo era uma espiral de poeira e noite sem forma verdadeira. Usava o avental floral da mãe dele, esticado sobre um espaço oco onde um peito deveria estar. Usava o boné de caça do pai dele, colocado sobre uma cabeça que era apenas um coágulo de escuridão em movimento. Não tinha rosto, só um vazio. Em uma de suas mãos finas como galhos, segurava uma foto que eu tinha visto na parede, um retrato da família. Ela erguia essa foto diante do vazio onde deveria estar o rosto e usava o sorriso da mãe de Léo para si mesma. Do corpo dela se estendeu um braço longo e enegrecido, como um galho, e bateu na porta. Tum, tum, tum. Me joguei para trás e tapei a boca com a mão, impedindo que a ânsia subisse. Minha mente não conseguia conter a forma daquilo que eu tinha visto. Aquilo não era uma criatura que tinha entrado na casa. Aquilo era a própria casa. Um parasita que usava lembranças roubadas dos mortos, ou daqueles que logo morreriam, como vestimenta. Da porta, uma nova voz sussurrou, e meu sangue virou gelo. Liam, por que você está se escondendo aí? Sua mãe está tão preocupada com você. Era a voz da minha própria mãe, perfeita voz que ela usava quando eu era criança e estava com febre. O chamado para o jantar de uma vida que eu não veria de novo. Uma onda de saudade e horror me invadiu. Porque eu queria estar em casa e não estava. A coisa no corredor soltou uma risada baixa, como folhas secas correndo sobre uma calçada de pedra. Ela sabia que tinha encontrado a parte de mim que era mole. Deixe-me entrar, Liam, sussurrou a voz da minha mãe, um som de amor e veneno. Eu vim te levar para casa. Caí para trás contra a parede e escorreguei até o chão. Senti o calor da vergonha nas coxas, onde meu corpo tinha me traído. Olhei para a forma trêmula na cama. A garrafa que ele tinha me oferecido. Não tinha sido piada. Não tinha sido uma regra, mas uma gentileza. Uma ferramenta de sobrevivência. Porque ele sabia de tudo.
O raspar começou na própria porta, um som lento e paciente, como se uma garra estivesse sendo afiada na madeira o tempo todo. Ela sussurrava meu nome na voz da minha mãe e prometia dar fim a tudo aquilo se eu apenas destrancasse a porta. As horas passaram naquele quarto, e a coisa do lado de fora não cessou. O cerco falava nas vozes dos vivos e daqueles que eu não podia conhecer. Uma galeria de fantasmas na porta oferecia calor e comida, prometia um fim à longa noite e o tempo todo raspava a madeira. Com uma paciência enlouquecedora, o medo se queimou dentro de mim e deixou uma raiva dura e amarga. Eu estava com raiva da coisa no corredor, das pessoas que tinham construído para ela uma gaiola e chamado aquilo de lar. E estava com raiva do menino que se escondia sob os cobertores e não queria falar. As horas passaram. Léo, eu disse. Minha voz era um croque seco na garganta. Léo, acorde. Uma forma se moveu na cama. Ele olhou para fora da fortaleza pálida dos lençóis, e os olhos estavam crus de medo. Já foi embora, sussurrou. Não foi embora. Eu disse: preciso saber o que é isso agora, sem mais mentiras. O que é aquela coisa? Ele estremeceu com o som da minha voz, sentou na cama, abraçou os joelhos contra o peito e não quis olhar para mim. Eu não sei o que é, murmurou para a porta. Nós apenas chamamos de o homem da noite. Sempre esteve aqui, desde que minha família está. A história saiu dele então. Uma narrativa quebrada no escuro. Seu tataravô havia construído aquela casa em um terreno não consagrado e, desde a primeira noite, havia uma coisa errada na madeira e nas paredes. Um acordo tinha sido feito naquela época, um pacto tácito com a escuridão. A família teria a casa à luz do dia, mas, das 9 até o amanhecer, a casa era entregue àquele outro. Fica solitário. Léo sussurrou. Uma lágrima abriu um caminho limpo no rosto dele. Gosta de brincar, imita as pessoas, usa coisas que encontra para tentar fazer um corpo para si. O avental, o chapéu, a foto, mas está ficando mais ousado, ele disse, e a voz tremia no quarto pequeno. Costumava apenas fazer barulho, agora tenta entrar. As regras eram suficientes antes. Fique no seu quarto, não olhe, não ouça, mas agora quer mais. Ele finalmente encontrou meus olhos, e eu vi neles uma culpa tão profunda e fria quanto um poço. Você me trouxe aqui por causa disso? Não, eu não queria. A voz do menino se quebrou. Meus pais disseram que estava ficando forte demais, que não ficaria satisfeito só com eles. Disseram que, se tivesse alguém novo, alguém que não fosse da família, talvez ficasse satisfeito, talvez nos deixasse em paz por um tempo. Ele tinha me levado ali como um cordeiro ao altar. Seus pais não tinham saído, estavam naquela casa, no próprio quarto trancado, ouvindo. Estavam orando para que a besta no corredor me escolhesse. E então o raspar parou, os sussurros morreram. A casa caiu em um silêncio tão profundo que parecia que a terra tinha parado de girar. O que está acontecendo? Respirei. Os olhos de Léo se arregalaram. Do andar de baixo veio um novo som, o som de pés nas escadas pesadas. Uma pegada é o arrastar de um peso morto. Tum, arrastar, tum, arrastar. Você não estava tentando nos enganar. O jogo acabou. Os passos cessaram do lado de fora da nossa portão. Silêncio durou a contagem de 3. Então veio uma rachadura como um trovão. Quando uma grande força atingiu a porta, a madeira se estilhaçou, e o ferrolho gritou em sua carcaça. A rachadura, uma teia de fissuras se espalhou desde a fechadura. Poeira fina de madeira arruinada caiu no chão. Nunca fez isso antes. Léo choramingou, rastejando para longe, em direção ao canto escuro do quarto. Nunca tentou derrubar a porta. Crack, bang. O ferrolho foi arrancado da moldura como um dente de uma mandíbula. A porta se abriu nas dobradiças com um gemido triste. Finale, na escuridão do corredor, eu vi. Não havia mais vazio. Aquilo tinha se preenchido. Seu corpo era um congresso terrível de coisas roubadas da casa. Tábuas como canelas, canos enferrujados como braços. O torso era uma gaiola torcida de balaustradas de escada, e dentro dessa gaiola eu vi minha própria mochila, pulsando como algum coração escuro e estrangeiro. A cabeça era o relógio de pêndulo do corredor. Ele se inclinava sobre o pescoço de madeira torcida, e o pêndulo balançava atrás do rosto de vidro como um olho selvagem e frenético. Do relógio veio uma voz, não uma voz, mas todas elas um coro discordante falando como um só. Agora acabou. A porta aberta em suas dobradiças arruinadas, e a coisa montada com os ossos da casa entrou no quarto. Sua vinda foi um render de peças, um clicar de madeira velha e metal, e o ar se encheu com o cheiro de serragem e da terra profunda da sepultura. Léo gritou, um som de puro terror que se perdeu no barulho do avanço da coisa. Um medo quente e primordial me dominou, não o medo de um predador, mas o medo de uma coisa errada no mundo. Peguei um troféu de vidro da mesa e joguei com toda a força que tinha. Atingiu o rosto do relógio de pêndulo. O vidro se estilhaçou numa chuva de fragmentos brilhantes. A coisa recuou, fez um som como todos os relógios do mundo, tocando uma hora final e calamitosa ao mesmo tempo. Aquilo nos deu um momento. À janela, gritei, agarrei Léo pelo braço e o arrastei
Porque ele era uma coisa de pedra, meus dedos estavam escorregadios de suor e deslizaram na trava da janela. Não cedia, tinha sido pintada na moldura. A coisa se endireitou ao vidro quebrado do rosto, pegou o luar em 1000 pontos de luz enlouquecidos, veio para nós. Com o braço de cano enferrujado erguido para atacar a cama. Me ajuda com a cama, gritei. A adrenalina finalmente o encontrou, e ele se moveu. Enfiamos os ombros no pesado estrado de carvalho, viramos a cama de lado e fizemos dela uma barricada. Pobre e frágil, a criatura tropeçou na cama, e seus pés, feitos de pernas de cadeira e outras coisas, ficaram presos nos lençóis. Ela rugiu e começou a rasgar a cama com as mãos, arrancando as entranhas dela sobre o chão. Ficamos presos no canto do quarto, com a janela inflexível às nossas costas. Ó sol, Léo engasgou, com os olhos selvagens. É a única coisa, tem que estar dentro antes que o sol nasça. Olhei para a noite, e o céu era um preto profundo e sem estrelas. Não tínhamos horas. A criatura se libertou da cama arruinada. Veio lenta agora, porque sabia que éramos seus. Levantou uma mão feita de talheres da cozinha, garfos e colheres amarrados para formar uma garra brilhante e terrível. Então eu vi uma coisa enfiada atrás da televisão. Era uma lanterna de alta potência. Um último pensamento desesperado veio a mim. Me lancei e agarrei o metal frio da lanterna. A coisa estava sobre mim. Senti o pó do corpo dela e vi o pêndulo de latão balançando no rosto quebrado. Encontrei o interruptor. É um grande pilar de branco. A atingiu em cheio na cabeça. Ela gritou um som de pura agonia. A luz não a queimou, mas pareceu desfazê-la de si mesma. Colheres da mão dela caíram no chão. Uma tábua da perna se quebrou e caiu. A luz era um veneno para o próprio ser da coisa. Ela cobriu a ruína do rosto com o braço de cano e cambaleou para as sombras perto da porta. Naquele quarto começou a mais longa vigília da minha vida. Segurei a luz como uma espada, e o feixe dela foi a única coisa que manteve a criatura à distância. Léo se encolheu atrás de mim e gritou quando ela se esgueirou pelas bordas do quarto. Éramos guardiões de uma luz contra uma grande e opressora escuridão, e a força no meu braço se queimava. As baterias que alimentavam nossa luz não durariam. A criatura avançava, e eu a afastava com o feixe. Então esperávamos e ouvíamos sua respiração nas sombras. Horas passaram assim num impasse entre a luz e a escuridão. O feixe começou a falhar. Piscou. Está morrendo. Engasguei. Só mais um pouco, Léo implorou, os olhos fixos na janela. Só mais um pouco. A criatura sabia. Ela se reuniu na escuridão e, quando o feixe diminuiu para um brilho amarelo triste, investiu com um rugido final e triunfante. Naquele exato momento, uma linha cinza pálida foi traçada no horizonte negro. Foi o primeiro sinal da aurora. A coisa me atingiu, e a lanterna foi arrancada da minha mão. Eu estava no chão, e o monstro estava sobre mim, com um rosto de relógio inclinado para baixo. Vi meu próprio rosto refletido no arco do pêndulo oscilante. Então, um único e puro raio do sol da manhã perfurou a janela e tocou as costas da criatura. Ela congelou. Uma quietude profunda dominou. Então começou a se desfazer. A cabeça de relógio desmoronou em poeira fina. Os braços de cano caíram dos ombros e bateram nas tábuas do chão. As balaustradas do peito se desfizeram. A prata roubada, a madeira lascada e minha própria mochila desabaram numa pilha de coisas simples. Em poucos instantes, tudo o que restou foi aquela pilha de lixo e uma fina camada de poeira cinza com cheiro de sepultura. O sol entrou pela janela e encheu o quarto arruinado de luz. Eu estava no chão, ofegando em busca de ar. Léo chorava contra a parede, um som de alívio e terror. Tínhamos vivido. Houve passos no corredor, não de um monstro, de um homem. A porta do quarto dos pais dele se abriu um momento depois. Eles estavam na nossa porta. Não olharam para a ruína do quarto nem para a pilha de entulho no chão onde a criatura estivera. Olharam para mim e eu vi em seus rostos não alívio, nem alegria, só uma profunda e insondável decepção. O horror não tinha terminado. Eu soube então que o plano tinha falhado. O sacrifício não tinha sido feito. A coisa que era a casa estaria faminta quando o sol caísse novamente. Eu fui quem escapou. Por isso, eles nunca me perdoariam.